Olá pessoal, vamos aqui corrigir alguns exercícios de campo magnético, porque a maior dificuldade dos estudantes em si, quando vão procurar até no YouTube, é que quando eles vão estudar campo magnético, eles têm que estar atrelados a estudar força magnética. Então, são 12 exercícios aqui que nós vamos tratar de campo magnético dos polos, direção de linhas, campo magnético inspira em fios condutores, sentido da regra da mão direita quando está saindo para fora, entrando para fora do plano do papel, é, a corrente elétrica. Então, esse primeiro exercício diz o seguinte: a figura demonstra possíveis interações entre pares e ímãs em formato de barra. Ao analisar o conjunto de pares de ímãs, de cima para baixo, temos que as interações de cada par são respectivamente. Se não fosse um exercício preto e branco, ou até mesmo sem cor, o que nós temos que nos cuidar são as linhas de campo. Então aqui como elas não estão tendo interação, elas estão se desviando, repulsão. Nesse caso aqui está saindo de um polo para o outro, possivelmente aqui é norte e aqui é sul, elas estão chegando, atração. Então em cima disso, eu já posso eliminar o que? As letras A e a letra D. E aí ficando com essas duas. Bom, se a primeira é repulsão e a segunda é atração, então eu posso eliminar também a letra C, ficando apenas a letra B como resposta. Esse cuidado é importante porque polos opostos se atraem, polos iguais se repelem. O próximo exercício fala a respeito de um grupo de pesquisa que fez um circuito elétrico composto de fios retilíneos. Em alguns trechos, os fios retilíneos se posicionam de forma paralela e sofrem atração. Para verificar a causa do acontecimento, o grupo decidiu analisar o sentido da corrente que percorre cada fio e o campo magnético nesse trecho. Então, pelos desenhos, antes de qualquer consideração, vamos lembrar quando o fio está saindo para fora do plano do papel, ou está entrando dentro do plano do papel, ele possui essas representações. Essa aqui é a regra da mão direita. E aí, chama atenção é que se o dedão é o nossa corrente e os outros dedos são o campo magnético, vamos ter nesse caso dedão e o campo magnético no sentido anti-horário, representado aqui por essa por esse vetor. No caso da corrente entrando, o sentido é horário, onde a seta aqui demonstra o sentido. E o importante, então, já definindo isso, você de cara já pode matar a letra C, porque ela não representa essa configuração. Quando você parte para um zoom na figura, você percebe que aqui eu tenho linhas de campo no sentido anti-horário e sentido horário na letra B. Então, mesmo que você tenha que fazer a regra da mão direita, os vetores campos magnéticos, tanto na letra A quanto na letra B, estão invertidos. Isso aí, de certa forma, vai prejudicar o seu entendimento. Então, a letra A e a letra B também são desconsideradas. Quando você olha a letra C, o campo magnético das duas, eles estão entrando, estão saindo. Então, se o B ele vai entrar no sentido anti-horário, ele vai fazer esse movimento. E o sentido horário, esse movimento. Então, eles estão se repelindo. Estão indo para lados contrários. Para que haja um campo de atração, se a gente for olhar as linhas de B, sentido anti-horário para cá e sentido anti-horário para cá. Então, essa é sentido anti-horário para cá. Elas estão no mesmo sentido e elas conseguem atrair uma a outra. Por quê? Se nós olharmos o campo magnético, vai ser de atração.
Então a alternativa é a correta. Se você tiver um pouquinho de dúvida, o desenho está um pouquinho aqui pequenininho, mas se você der um zoom, você percebe que eu tenho linhas no sentido anti-horário aqui que vão passar aqui. Então, elas têm o mesmo sentido. Campos de mesmo sentido se atraem, tá? Agora passando para a questão número 3. A questão número 3 envolve o seguinte: se nós fizermos um planeta aqui, e já considerando que a Terra não é totalmente redonda, por isso que foi feito de propósito o desenho era um pouco fora do esquadro, e dividimos a Terra no Equador, e colocarmos o norte e o sul, esses aqui é o sul geográfico e o norte geográfico, independente da posição que eu colocar uma bússola aqui, pintando aqui de vermelho o polo norte e o branco de polo sul, ele sempre vai apontar para o norte. Mas por quê? O norte geográfico é o sul magnético e o sul geográfico é o norte magnético. Então, independente de tudo, e se eu colocar ímãs, por exemplo, aqui nos Estados Unidos, considerando o mapa mundi do jeito que nós conhecemos aqui no nosso país, colocar na Europa, colocar no Brasil, colocarmos na Austrália, que fica aqui, todos eles vão estar apontando para o norte geográfico ou sul magnético. Então, você pode eliminar aqui a E, porque independente da posição, sempre vai estar apontado para o polo norte. O sul magnético depende do hemisfério que onde a bússola está. Então, como eu disse, eu posso estar em qualquer lugar do mundo, sempre vai estar apontada para o sul magnético, o sul magnético, ou seja, o polo norte do ponteiro de uma bússola deve indicar o polo sul magnético, que é o norte geográfico. Então, essa seria a correta. Aqui, o polo norte geográfico, se a bússola estiver no hemisfério norte, e sul, quando estiver no hemisfério sul. Se ela estiver no hemisfério sul, ela vai apontar sempre para o polo norte geográfico ou polo sul magnético. Então, essa aqui seria uma pegadinha. O polo norte magnético não, porque estaria no sul. E o polo sul geográfico não. Então, a alternativa D é a correta. O polo sul magnético, independentemente do hemisfério que a bússola está, ela sempre vai apontar o polo sul magnético, que é o nosso norte geográfico. Então, essa é uma pegadinha de interpretação de texto, porque ela pode te levar à confusão devido à letra C. Bom, eu tenho 3 ímãs na questão 4. Essa questão 4 tem 2 alternativas como resposta, mas é extremamente útil na sua interpretação. Então eu tenho os polos 1 e 5 se atraem. Quando eu falo os polos 1 e 5, está referindo-se aos ímãs A e C. E os polos 2 e 3 está referindo-se aos ímãs A e B. Então podemos concluir que os polos, ele trouxe aqui algumas alternativas. Uma dica para começar o exercício: se eu chamar de norte o 2 de sul, então eu já começo a matar umas coisas. Vamos direto no ímã A e B, que é os polos 2 e 3. Se os polos 2 e 3 se atraem, se o 2 é sul, o 3 é norte. Então o 4 é sul. E aí, seguindo a lógica, se 1 é o norte, ele atrair o 5 no C, então o 5 é sul, o 6 é norte e o 2 é sul. E aí a gente pode responder isso com uma rapidez fazendo esse desenho aqui. Então vamos lá. 6 e 1, aqui está invertido, mas é o 6 e 1, se atrai? Não. Repulsão. 4 e 5 se repelem? 4 e 5 se repelem, porque são polo sul. Estão ambos no polo sul. 2 e 5 se atraem. O 2 é sul e o 5 é sul. Então,
repulsão. 1 e 4 se repelem. 1 e 4 se repelem. Não. É atração. 4 e 6 se atraem. 4 e 6 se atraem. É atração, tá certo. Então as respostas corretas seriam a letra B e a letra E. Ah, Eduardo, eu queria começar com o 1 sul e o 2 norte. Mudando-se os polos, as respostas são as mesmas e, portanto, torna-se mais fácil. Também, da mesma forma, chegaria às mesmas respostas. Não há problema, fica mais fácil você fazer assim, porque você começa norte e sul e vai atendendo o problema. A chave desse problema foi separar em dois pares de ímãs e denominar os polos de cada um. Se ele quisesse fazer, ele fez a interação de A e B, e A e C. Mas ele poderia, como uma terceira opção, trabalhar com B e C, de acordo com a pergunta, podendo deixar ela mais refinada. Mas a dica está aí. É só prestar atenção nos desenhos e ir desenhando e denominando os polos ao seu gosto, de acordo com aquilo que foi dado no problema. A questão 6 do módulo do vetor indução. Quando você está falando de um solenoide, a gente tem que lembrar que a corrente elétrica sai do polo positivo e volta pelo negativo. E o campo magnético, se nós pensarmos na direção longitudinal, a corrente elétrica vai passar por aqui. E se eu aplico a regra da mão direita, ele entraria o campo magnético por baixo e sairia por cima. Só que, se nós observarmos, a primeira intensidade variável de acordo com a posição. A intensidade do campo magnético, ela estaria ligada ao comprimento do solenoide o comprimento do solenoide, porque ela tem que ligar o polo positivo e o polo negativo. Então essa aqui não seria a correta. Direção perpendicular ao eixo longitudinal. Se eu colocar o dedo polegar aqui, o campo magnético formaria um vetor perpendicular. Então essa aqui seria a resposta correta. O módulo constante, independente do ponto considerado, dependeria única e exclusivamente do tamanho, número de espiras e também do comprimento. Então, se dado o problema, eu tinha que avaliar. Sentido que se altera de um ponto para o outro. O campo magnético ele vai ter o mesmo sentido, se ele vai ser horário ou anti-horário. Então também está errado. Direção oblíqua ao eixo. Não, ele está dizendo fora do plano, então essa aqui está errada. Então a alternativa correta é a letra B. A quinta questão, ela leva em consideração quando você vai aplicar a regra da mão direita, porque ele diz, eu vou colocar uma bússola perto de um fio retilíneo vertical muito longo, onde eu vou passar uma corrente elétrica aí. A bússola é disposta horizontalmente, e assim a agulha imantada pode girar livremente em torno do seu eixo. Nas figuras abaixo, o fio é perpendicular ao plano do papel, com a corrente no sentido indicado saindo. Assim é a posição de equilíbrio do estável da agulha imantada, desprezando o campo magnético terrestre. Então, a gente não vai considerar o campo magnético. É uma agulha que está solta e que quando eu ligar a fonte de alimentação, a corrente vai passar no fio e ela vai se alinhar. A primeira resposta que você vai tirar é a letra E, porque existe uma resposta nesse exercício. Como a corrente aqui representada é saindo para fora do plano do papel, então a regra da mão direita, o dedão é a corrente e minhas mãos vão fechar em torno do dedo no sentido anti-horário. Quando ela fecha no sentido anti-horário, ela vai criar um vetor para cima, que vai girando. Então ela vai sair do norte e vai sair daqui e ela vai alinhar com as linhas do campo. Então a resposta mais adequada não é nem a C e nem a D, porque eu vou ter o alinhamento do campo. E esse campo é alinhado em cima em relação da imantação do campo disso. E a agulha vai sempre estar alinhada com o norte, porque as linhas vão sair do norte e vão chegar no sul. Então, portanto, a resposta alternativa B é a mais correta.
pois no momento que eu faço esse movimento de imantação, ela vai sair nessa direção e vai chegar por essa. Então ela chega por baixo e sai por cima. Então a letra B seria a resposta correta. A 7. Eu vou colocar 4 fios e 4 desenhos, onde vou ter campos magnéticos entrando, representados pela bolinha, saindo do plano da folha, representado pela bolinha de fato, e entrando com o X. E aí nós vamos ver que no centro do quadrado, em cada uma dessas figuras, pode me representar um campo magnético aqui. Então é a mesma coisa que foi feita no exercício número 6, mas agora que quando a soma dos vetores seja nula. Então eu vou mudar a cor, mas antes de mudar a cor, vamos lembrar que quando sai do plano do papel, sentido anti-horário. Quando entra no plano do papel, sentido horário. E nisso a gente pode trabalhar, lembrando que temos aí uma figurinha, vou até só apagar que eu fiz uma manchinha aqui e outra aqui, e aí a gente já pode já fazer o desenho para ajudar na explicação. Então eu vou mudar a caneta aqui para azul e a gente vai desenhar as linhas como se fosse um vetor. Essa primeira, como ela está no centro do papel e ela está para cá, se eu girar uma linha de campo magnético aqui, ela está no sentido horário. Então ela está descendo para cá. Essa aqui, no sentido anti-horário, se eu for fazer isso aqui, ela vai estar descendo. Essa aqui no sentido anti-horário, tá para cá, ela tá descendo. E essa aqui no sentido horário, tá descendo. Então essa aqui não se anula, eu vou ter um campo apontado para baixo. A número 2. Como é no sentido anti-horário, eu vou estar rodando para cá, eu vou ter uma linha de campo para cima. Essa aqui no sentido horário, eu vou ter uma para cá. Essa aqui no sentido anti-horário vai descer, então vem para cá. Então, uma para cima, outra para cima, uma para baixo. Essa aqui, como eu vou estar entrando no plano, eu vou colocar para baixo. Porque quando ela fizer essa volta, o campo é para cá. Então perceba que eu tenho duas para cima iguais e duas para baixo iguais. Quando somá-las é zero. Então eu já posso eliminar como respostas. Eu não tenho A1. Então, obviamente, eu já posso eliminar A3 e A4. E A1 e A2, porque se A1 não é, então eu já fiquei com A2 e A3. Agora a gente vai tirar a prova com A3. Será que vai ser a B ou a D a nossa resposta? Bom, se eu for colocar o plano horário, quando descer aqui, o vetor é para baixo. Nesse caso aqui, quando eu for fazer a volta, no sentido horário, ela vai estar pegando aqui, então eu vou ter para cima. Essa aqui vai ser para baixo e essa aqui vai ser para cima. Seguindo o vetor, ao somá-las será nula. Então, não é apenas A2, mas sim A2 e A3 como resposta. Esse é o tipo do exercício bastante interessante para você treinar linhas de campo magnético. A regra da mão direita, tanto entrando quanto saindo de um plano, isso contribui muito para entender o exercício e guardar a regrinha. A número 8 diz o seguinte: eu tenho na figura um solenoide que quando eu imantá-lo, eu vou vê-lo de cima como se fosse um ímã. Então, quando eu gerar o ímã, como que seria a direção do ímã? Nós sabemos que todo ímã ele vai gerar carga elétrica vindo daqui, do polo positivo. Ele vai passar pelo solenoide, ou seja, vai andar nessa direção a corrente, de uma forma, o menor caminho que a corrente vai seguir seria esse, retornando à bateria.
Portanto, é como se fossem linhas de campo que vão sair e vão chegar. Então eu não vou ter aí, como se fosse um ímã sendo gerado, como linhas de campo de entrada e saída, eu tenho que sair do positivo e entrando no negativo. Então ela não pode ser a A, porque a A está perpendicular, apesar do vetor ser perpendicular, eu não tenho esse tipo de representação. Eu posso deslocar também a D por causa desse conceito e a E. Nos sobra a B e a C. Bom, se ela sai nesse sentido e vai para o outro, quem libera a linha de campo e recebe linha de campo é o polo norte, que emite linha de campo, e o sul, que recebe. Então nos resta a alternativa C como resposta verdadeira. O 9. Agora vamos aí trabalhar com 4 questões envolvendo espira, fio e solenoide, aplicando-se as fórmulas. Duas espiras circulares, concêntricas e coplanares, mesmo plano, coplanares e concêntricas com o mesmo centro, possuem raios 2π metros e R2 4π metros, são percorridas respectivamente por correntes de intensidades I1 6 A e 2 8 A. Conforme mostra o desenho, qual é a intensidade do vetor de indução magnética no centro das espiras O? E é dado a permeabilidade do vácuo, porque você pode usar esse valor de 4π vezes 10 a menos 7 Tesla vezes metro por ampere. O segredo, antes de mais nada, é já responder a pergunta final, qual é o vetor resultante. Se nós pegarmos o 6 ampere, nós vamos perceber que a corrente vai passar aqui, ela entra por baixo, regra da mão direita, ela vai sair para fora do plano do papel. Eu vou chamar aqui como é I1, B1. E aqui é de 8, quando ela passa aqui, ela vai fazer esse movimento. E aí, ela vai estar entrando no plano do papel. Então, a gente consegue considerar o quê? Que o campo elétrico aqui, o campo magnético, é a soma vetorial de B1 mais B2. Como são? Eu não sei o sentido, mas eu sei que pode ser o quê? Entrada mais saída mais entrada, devido ao sentido dos campos. Então vamos calcular usando a fórmula da espira, μ0 sobre 2 vezes a corrente sobre o raio. Quando I1 for 6 ampere, eu vou ter aqui o raio de 2π metro. Então B1 vai ser igual a 4π vezes 10 a menos 7 sobre 2 vezes 6 sobre 2π. Então eu posso cortar. Π corta com π. Aí vai ficar 4 vezes 6, 24. Divide por 4 vezes 6 é 24. Divide por 4. Ou até melhor, cancelando aqui. 4 por 2, 12. 12 vai dar 6 vezes 10 a menos 7 Tesla. 4 vezes 6, 24. 2 vezes 2 é 4. Então vai ficar 24 sobre 4 vezes 10 a menos 7. Agora, o I2 de 8 ampere, eu vou ter um campo magnético de 4π vezes 10 a menos 7 sobre 2 vezes a corrente, que é 8, só que a distância agora é 4π. Então eu vou ter π corta com π, 4 vezes 8 é 32, 4 vezes 2 vezes 4 é 8, vezes 10 a menos 7.
Então eu vou ter um B2 aqui, igual 4 vezes 10 a menos 7 Tesla. Perceba que esse aqui sai para fora do plano e esse entra fora do plano. Como são sentidos opostos, o campo magnético resultante no centro vai ser 6 vezes 10 a menos 7, menos 4 vezes 10 a menos 7. O campo magnético resultante, 2 vezes 10 a menos 7 Tesla, saindo para fora do papel. Então é mais uma questão de aplicação de fórmula direta e entendendo entrada e saída do plano em relação à folha de papel. Um exercício aí, uma barra metálica condutora é percorrida numa corrente elétrica de intensidade 2 A, passa pelos fios que suportam a barra conforme a figura. Então perceba aqui que o campo magnético é saído para a folha, para fora da folha, então ele vai estar aqui embaixo. Qual que é o campo magnético quando a distância do condutor é igual a 25 centímetros? É essa distância aqui, ó. 25 vezes 10 a menos 2 metros. E a forma que nós vamos usar para a barra metálica, o campo magnético vai ser igual a quem? μ0 sobre 2π vezes I sobre D. Uma aplicação direta, onde o μ0 é o considerando do vácuo, 4π vezes 10 a menos 7 sobre 2π vezes a corrente é 2 e 25 vezes 10 a menos 2. Bom, 2 corta com 2, π corta com π. Então vamos ficar aqui 4 vezes 10 a menos 7 sobre 25 vezes 10 a menos 2. Esse 10 a menos 2, ele vai subir ficando positivo. 4 vezes 10 a menos 7 vezes 10 a segunda positivo, dividido por 25. Para não termos problemas com vírgulas, eu vou fazer o cálculo usando o 4 e o 10 ao quadrado. O 10 ao quadrado. 4 vezes 10 ao quadrado é 100. Então é 400 sobre 25 vezes 10 a menos 7. 400 dividido por 25 é igual a 16 vezes 10 a menos 7. Ou 1,6 vezes 10 a menos 6 Tesla. Só para guardarmos aqui, 400 dividido por 25. 1 vezes 5 é 5. 1 vezes 2 é 2. Eu tive 15. 15 é menor que 25. Coloco a vírgula, desço zero. 150 por 25 é 6. 6 vezes 5 é 30. Vão 3. 6 vezes 2 é 12, mais 3, 15. Se eu subtrair, deu zero. Aqui, na verdade, eu tive uma falha, não tem essa vírgula aqui, tá? Se fosse 40 dividido por 25, então essa vírgula aqui não existe. Tá certo? É 16. O próximo exercício, nós temos o eletroímã, então nós vamos usar aquela fórmula da solenoide, que é campo magnético igual μ0 sobre 2 e sobre o comprimento do solenoide vezes o número de espiras. Aí o que acontece? Ele vai explicando a utilização do eletroímã. Na figura representa esquematicamente um eletroímã constituído de núcleo de ferro e um solenoide de 1000 espiras por metro. Quando eu falo N por L, é o número de espiras, 1000 espiras a cada 1 metro. Então, 1000 espiras em 1 metro. Ele já deu o comprimento aqui de 1 e aqui ele já deu o uso de 1000. Agora é só ver. A corrente passa 5 A, e que é o campo magnético que está passando pelo solenoide. B vai ser igual a quem? 4π vezes 10 a menos 7, vezes a corrente que vale 5. O 1000 sobre L é 1000,
dividido por 2. Então, a gente pode ter o quê? 4 vezes 5 é 20, dividido por 2, 10. Então, eu posso ter 10π vezes 10 a menos 7 vezes 1000. E olha só que interessante, vai ficar 10 vezes 1000, 10.000, ou 10 a quarta π, vezes 10 a menos 7. 10 a quarta com 10 a menos 7, 10 a menos 3, π. Então, vai ser π vezes 10 a menos 3 Tesla. Ou, se você quiser, 3,14 vezes 10 a menos 3 Tesla. Ou 3,14 militesla ou pi militesla. Essas são as respostas possíveis. A última questão envolve uma interpretação de texto. Eu vou ter um fio, eu vou enrolar esse fio formando uma espira, ele vai voltar. Então, ele entra, volta e sai. Então, ele quer saber o valor da corrente que passa no ponto C. Nós temos que lembrar, então, que o campo magnético aqui vai ser composto de duas variáveis muito importantes. Primeiro, o campo magnético do fio. Então, se nós colocarmos o fio nesse ponto aqui, que é o ponto de tangência antes dele formar a curva, ele vai estar fazendo a regra da mão direita, ele vai estar saindo do plano do papel. Então, ele vai estar olhando para você, é o campo magnético do fio. E no momento que ele entrar na espira, ele também vai ser do plano do papel. Então, vai ser o campo magnético do fio mais o campo magnético da espira. E usando as duas fórmulas, o campo magnético do fio vai ser μ0 sobre 2π e vezes a distância, que é o ponto C. Então, eu vou poder utilizar o quê? 4π vezes 10 a menos 7 sobre 2π vezes a corrente, que é 5, porque ele não se alterou, é 2 amperes, sobre a distância de 10 centímetros. 10 centímetros é a mesma coisa que 10 vezes 10 a menos 2. Eu posso cortar π com π, 2 com 2, e eu vou ter no fio um campo magnético. Considerando esse 10 a menos 2, aqui eu vou resolver, é 10 a menos 1. Subindo esse 10 a menos 1 vai ficar 4 vezes 10 a menos 7 vezes 10 a primeira. Então, o campo magnético do fio é 4 vezes 10 a menos 6 Tesla. Agora, o da espira. O da espira vai ser μ0 sobre 2 e sobre o raio da espira. Ao aplicar isso, olha só a pequena diferença. 4π vezes 10 a menos 7. A corrente não mudou, é 2. O 2 aqui e a distância. Eu vou colocar direto 10 centímetros como 10 a menos 1 metro. 10 a menos 1. 2 corta com 2. O 10 a menos 1 sobe de novo. E vai ficar 4π vezes 10 a menos 7 vezes 10 a primeira. Então, o campo magnético da espira será igual a 4π vezes 10 a menos 6 Tesla. Ou seja, se eu for fazer a soma do campo total, o do fio é 4 vezes 10 a menos 6 e o da espira 4π vezes 10 a menos 6. Se eu colocar a evidência, vou ter o 4 vezes 10 a menos 6, 1 mais π Tesla. Essa seria a resposta. Bom, eu creio que eu possa ter ajudado muito nesse tempinho que nós ficamos aqui resolvendo esses exercícios. E espero ter ajudado muito, muito mesmo, porque não é fácil na hora de sentar, desenvolver essa questão, principalmente da regra da mão direita, esses raciocínios colocados em prática. Tá bom? Então, bons estudos e um forte abraço a todos.